Eu queria começar fazendo uma pergunta a vocês. Todo mundo aqui acredita em espírito? Sim ou não? Tem alguém que não acredita? Que bom. Segunda pergunta. Todo mundo acredita em reencarnação? Só o mundo isso. Todo mundo acredita em reencarnação? Então está certo. Graças a Deus. Agora tem uma coisa que eu achei no livro, e que é uma frase célebre do André Luiz: a quem muito foi dado, essa frase vocês conhecem, já ouviram, mas não entenderam. Não entenderam que acreditar em espírito e acreditar em reencarnação tem peso. Sim, tem peso. Quando você recebe uma informação, seja ela qual for, isso zela em você, zela em você uma responsabilidade. A responsabilidade de saber. A partir daquele momento, você não pode mais no tribunal alegar inocência. No mundo de vocês, os índios são considerados não capazes porque eles não têm conhecimento do mundo humano, das suas leis, do seu modo de vida. Não é assim? Então eles são inocentes porque não conhecem. Mas quem conhece não pode mais dizer: ah, eu quis. Essa é uma fé que o ser humano, não vamos dizer assim, não compreende. Que tudo que chega até você, zela em você, tem que zelar em você uma reação. Este ponto é fundamental. Nada é dado de graça. Nós sabemos disso. Quem estuda a doutrina espírita sabe que tudo é a lei da causa e efeito. Ou seja, tudo é dado segundo as suas próprias obras. Olha, deixa eu começar falando uma coisa muito interessante. Como eu disse, nós estamos aqui para conversar uma outra visão. Vocês se orgulham de ter a coisa chamada livre-arbítrio. Não se orgulham? Vocês sabem quem é o único no universo que não tem livre-arbítrio? Sabe? Deus. Deus não pode fazer o que Ele quer. Ele tem que fazer o que você merece. Deus não pode escolher um e dizer: aquele ali é mais bonitinho, eu gosto mais dele, eu vou dar para ele. Não pode, porque é lei dele dar a cada um segundo as suas obras. Então ele não tem o livre-arbítrio de fazer o que ele quer. Ele precisa lhe dar aquilo que você provoca. Como o Cristo fala, aquilo que você planta é o que você vai colher. E quando lhe dão uma semente de alguma coisa, a parábola dos talentos da Bíblia, você tem que pôr
esse talento para zelar lucro. Então tudo que você recebe é algo que você tem que colocar em prática, e que você, ao colocar em prática, zela para si um determinado merecimento. Quando não coloca em prática, zela para si outro merecimento. Vamos tirar a ideia de castigo. Deus não castiga ninguém. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Se você não merece ganhar arroz, você vai ganhar de trigo, você vai ganhar cevada, você vai ganhar outra coisa. Ele dá o que você planta. E o plantar é, por exemplo, receber a informação de que existe reencarnação e que existe espírito. A partir dessas duas informações, alguma coisa tem que mudar em você. E aí eu pergunto, qual seria o peso a ser pago por saber que existe espírito e saber que existe encarnação? Alguém sabe me dizer? Uma que eu acho, pai Joaquim, é não ter medo da morte. Olha, essa você pode dizer, mas o medo da morte continua existindo. Mas o medo da morte você não pode deixar de ter, ele pode acabar quando você toma umas posturas. Mas não é essa a hipótese. Seria, a partir daí, ter um caminhar espiritual? Ainda não. Quando você sabe que existe espírito e quando você sabe que existe reencarnação, qual é o que isso acarreta em você? O que você dentro de você precisa mudar? Não é bem a responsabilidade ainda. Atitude? Não. Vivenciar que vem de uma maneira. Não. Não é assim, Pai Joaquim. Quando eu recebo alguma coisa, porque, vamos supor, eu plantei giló, eu vou colher giló, certo? Perfeito. Tá. Aí vamos supor, eu vou colher aquele giló. Se eu colher aquele giló assim, mas tem droga, tem giló amargo, o que eu estou fazendo? Eu estou de novo plantando Ziló. estou causando uma reação negativa em cima daquilo. Nem sei se posso dizer negativo, mas eu estou plantando. Não, a sua visão é negativa, então está certo. Então, mas não é isso. Ainda não é isso. Isso aí é depois. Qual é o primeiro impacto que essa notícia causa em vocês? A escolha, tudo que perde você. Ainda não. Joaquim. Não, ainda não. Responsabilidade da pessoa. Não, ainda não. Eu já ouvi algumas pessoas falando que quando elas chegam nessa conclusão, elas descobrem que elas não têm para onde fugir. Tá certo, mas não tem de onde fugir do quê? Se existe espírito e se existe reencarnação, quem é você e quem é sua vida? Então daí eu não existo. Na verdade, não, fala. Aí não entra nessa ainda não, Mamicha. Não. A primeira ideia é eu sou um espírito e não um ser humano. E tem mais. Se o que existe é reencarnação, eu não estou vivo, eu estou encarnado. O que são duas coisas completamente diferentes. O problema é que você recebe a notícia de que está vivo. E se recebe a notícia que existe uma reencarnação, mas quer continuar sendo um ser humano, vivendo uma vida humana. É uma personalidade, concordo com você, mas veja, além da personalidade existe um eu, sabe, que é alguma coisa dentro disso tudo que eu não sei o que é, e não o eu aqui fora. Eu vou falar a grosso modo. Por exemplo,
quando você entende que você é um espírito e que você não está vivo, você está encarnado, você não vai se preocupar em ficar limpando a unha e baixando de coisinha para ela ficar linda. Porque espírito não tem unha. Concordo com eu? Essa é a coisa que vocês não se preocupam. O que aquela informação vai... O que eu vou fazer com aquela informação que eu recebo? O ser humano tem mania de ser sábio. Ser sábio com acúmulo de informação. Mas se acúmulo de informação fosse sabedoria, a coisa mais sábia do universo era instante. O que tem de informação ali é muita, mas é informação morta. Cada informação que você recebe precisa ser introduzida em você e precisa entrar em ação. Se não vira apego à letra fia. E eu comecei logo pelo básico. Espírito, encarnação. Se existe espírito, eu não sou ser humano, sou espírito. E se não existe encarnação, se existe encarnação, não existe vida. O que existe é uma encarnação. Então não existe morte. Existe fim da encarnação. Aí não precisa ter medo da morte. Aí o fim da morte, a morte deixa de ser fim da vida, passa a ser apenas o fim da encarnação. Porque a partir do momento que eu chamo isso de encarnação e não mais de vida, a minha vida como espírito passa a ser a existência eterna. E aí quando a nossa mãe, nosso filho, nosso irmão morrer, eu não vou solar. Porque eu já sei que acabou a encarnação. Não morreu ninguém. Acabou uma encarnação. Ele continua vivo. Aí começa a verdadeira vida. Olha, depende de muita gente que não sabe viver sem isso. Sem esse mundo. Lá em cima ele se considera morto. Quer voltar correndo para cá. Não, a cerveja não é só se preocupar. A cerveja é o deleite. Uma vez um moço disse para o Joaquim: você disse que é para nós não nos prender às coisas materiais, mas olha que passarinho bonito, olha que flor bonita. Eu digo, é por causa do passarinho e da flor que você está reencarnando há 7.000 anos. Que lá em cima não tem passarinho nem flor, você quer descer correndo. Compreendeu? Então esse é o primeiro aspecto. Que todo espírita ou espiritualista de qualquer segmento deveria começar a se pensar. Olha, bolas, o que adianta eu acreditar em espírito se eu não vivo como espírito que sou? O que adianta eu acreditar em reencarnação se eu não vivo uma encarnação e sim uma vida humana? Não serve de nada. É igual a estante. Está tudo isso lá dentro e ela não faz nada com isso. É isso que quer dizer a máxima do André Luiz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Será cobrado o quê? A prática daquilo que você recebe. Porque não lhe foi dado para você ostentar, como faziam os professores da lei no tempo do Cristo, que colocavam plaquinhas na roupa com os ensinamentos que eles sabiam, para provar o quanto eles sabiam. E o Cristo disse para ele: ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas,
que penduram nas suas roupas os ensinamentos, mas não fazem nada. Esse é o primeiro aspecto. É preciso nós, a partir de qualquer informação que nós receba, parar e analisar. E agora, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Eu acabei de ganhar um presente. Uma informação dessa é um tesouro. E o Cristo fala também, eu vou citar muito a Bíblia, viu? Se vocês não conhecem, eu aconselho a ler, principalmente o Novo Testamento. Que o Cristo diz, quando o pescador acha uma pérola de grande valor, ele larga tudo que tem, vende tudo que tem para comprar aquela pérola. Agora, se ele só se preocupar em ter a pérola, ele não vai fazer nada. Ele vai pôr a pérola para vender.